Olá, boa noite. Vamos esperar o Instagram avisar todo mundo, né? Se tudo correr bem, essa live vai ficar salva. Oi, Teacher Victor de Matos, seja bem-vindo. Primeiro a chegar aqui. Vamos esperar o Instagram avisar, vamos ver se aparece mais alguém, né? Teacher Flora, seja bem-vinda. Nath Ramalho, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui. Eu vou falar 10 maneiras de usar esse jogo. E agora que nós estamos, né, com Oi, Miss da Machado, seja bem-vinda. Agora a gente tá fazendo uma segunda edição, né? Uma terceira edição já. E deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. A gente está com um designer novo e ele conseguiu diminuir um pouquinho o tamanho das cartas e colocar mais cartas no jogo. Então hoje eu vou falar para vocês de maneiras de jogar. Oi, Enágio, há quanto tempo? Seja bem-vindo. E eu vou falar então de maneiras de jogar com essas 8 cartas a mais que a gente tem. E quem tem a versão antiga, não fique triste que vai ter maneira de vocês jogarem também. Oi, Kátia, minha querida, seja bem-vinda. Então vai ter maneiras de jogar para todo mundo. Mas agora, nessa nova versão, né, as cartas ficaram um pouquinho só menores, né? Olha o que um bom designer não faz, né? E aí vocês vão ver que tem cartas diferentes, né? Eu fiz uma maneira, cartas diferentes para a gente poder jogar Popcorn Words e poder também praticar os comparativos. Então, vamos lá, fiquem aqui comigo até o final, que vocês vão aprender maneiras de usar os jogos. Eu não sei se vocês já usam os jogos da Play to Learn ou não. Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Eu gostaria que vocês colocassem aí pra mim se vocês usam os jogos da Play to Learn ou se vocês vieram aqui para conhecer melhor os nossos jogos. Oi, Maria Silva, seja bem-vinda. Escreve aí pra mim, enquanto eu vou falando então das maneiras de jogar, eu vou sabendo se vocês já usam, se vocês não usam, né? Porque a gente sempre tá recebendo. O Enágio é um velho conhecido, né? É um amigo antigo aqui. Ele sempre está nas lives e também lá no meu YouTube. Se você por acaso quiser saber mais dicas de como usar os jogos, dá uma olhada lá no YouTube, também tem mais de 150 vídeos. Eu uso o Teacher Victor de Matos, uso há um bom tempo, o Enágio, usei na segunda do Present Continuous, é isso aí. Agora eu esqueço de dar os recados, né? Eu fico aqui, eu sou bem professora, né, gente? Eu venho para as lives e eu quero só ensinar, eu esqueço dos avisos. Então vamos lá, esse aviso eu acho que vocês vão gostar muito. Eu não sei se vocês já sabem, mas tem um e-book novo, né? Eu tinha um e-book que estava rodando há uns 8 anos, foi baixado por milhares de pessoas. Agora eu fiz um e-book para os jogos da Play to Learn. Então fica aqui na live, quando acabar a live. Oi, Tati, seja bem-vinda. Fica aqui na live, quando acabar a live, vai lá no site da Play to Learn e baixa o seu e-book. Tá bom? Então agora vamos lá, vamos começar falando para vocês de como é que vocês podem usar o jogo, os antônimos, certo? Então, como eu disse no story de hoje, os antônimos, eles podem ser usados primeiramente para você ampliar o vocabulário dos seus alunos. Então você pode usar primeiro, né? O primeiro uso é jogo da memória. Então, se você quer ampliar o vocabulário dos seus alunos, olha só, as cartas vêm assim, são 24 cartas com o fundo amarelo e 24 cartas com o fundo vermelho, tá trocado aí, né, gente? Mas é thick e thin. Então, o primeiro uso é jogo da memória, certo? Aí, se você quiser, mas só jogo da memória, bom, aí vamos começar a colocar as cartas novas. Os alunos, então segundo uso já, os alunos estão lá jogando o jogo da memória e você tem o jogo novo. E o jogo novo veio com 8 cartas a mais, sendo que 4 cartas vêm assim: pergunta, comparative,
né? Um question mark comparative, question mark superlative, affirmative superlative, affirmative comparative. O seu aluno está jogando, ele encontrou um par. Você pode deixar essas 4 cartas viradas para baixo e aí ele encontrou um par, legal. Agora, para ele marcar ponto, o que ele tem que fazer? Cartas viradas para baixo, ele vai lá e vira uma carta. Então ele tem que fazer uma pergunta com o comparativo. Ele escolhe uma das frases, uma das palavras aqui, né? Ele escolhe e daí ele vai ter que fazer uma pergunta. Por exemplo, are you thinner than your sister? Então, ele vai ter que usar o thin, como é comparativo, vai virar thinner, e como é pergunta, are you thinner than your sister? O que vocês acharam? Gostaram da inclusão dessa carta aqui? Porque o que é legal da gente brincar de jogo da memória com língua, né? Então agora eu estou trazendo mais um elemento. Você poderia pedir para que ele toda vez fizesse uma frase com o comparativo, mas aqui a gente tem um elemento surpresa. E aí, se por acaso fosse superlativo, você podia fazer superlativo e afirmativo. Então, my grandmother is the thinnest person in my family. Então, eu fiz uma afirmativo com o superlativo, certo? Então, essa é outra maneira, é uma maneira diferente de jogar que vem nessa versão nova. As palavras são as mesmas da versão anterior, só que nós temos 8 cartas a mais. Então, você pode jogar o jogo da memória e você coloca essas cartas aqui do lado e ele tem que fazer uma frase. Então, é um jogo da memória com língua. Agora, o outro jogo, a gente vai precisar... Yara, seja bem-vinda. Clares, olha, eu gosto muito desse balde de pipoca aqui, ele me acompanha há muito tempo. Não sei, diz aí pra mim se vocês conhecem. Oi, Danísio, seja bem-vindo. Diga aí pra mim se vocês conhecem o jogo. Oi, Cris, seja bem-vinda. Um jogo que chama Popcorn Words. Coloca aí pra mim se vocês conhecem ou não. Eu ensinei esse jogo na minha primeira live, há uns 4 anos atrás. Então, como é que eu jogo Popcorn Words? Eu preciso de um balde. Coloca pra mim se você já conhece esse jogo ou não. Eu preciso de um balde e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o balde, eu vou colocar as cartas, todas as cartas aqui. E aí, eu já tô falando, não conhece, vai conhecer agora, Yara. E aí eu vou colocar 4 cartas que tem a palavra pop. Essa é da... A Nath também disse que não conhece. 2, 3 e 4. Não conheço. Logo que conheci o canal, comprei 3 baldes de pipoca. Lindos os meus. Que legal, esse é dos antigos. E como é que eu jogo então? Eu coloquei aqui dentro, eu não coloquei essas cartas, tá, gente? As de comparativo eu não coloquei. Se você quiser, você pode deixar fora, mas a primeira versão, como é que eu jogo Popcorn Words? Eu tenho o balde de pipoca e eu tenho as palavras. Eu estou jogando e aí eu pego essa palavra aqui. Aí vai depender, você pode pedir para os seus alunos, eu vou dar várias opções para vocês. Então você tá lá jogando Popcorn Words com um aluno bem iniciante. O que você pode pedir para ele fazer? Ele pode simplesmente ter que pronunciar essa palavra corretamente. Falou shallow, tá correto, fiquei com a frase. Essa é uma maneira de jogar. Todo mundo só vai ter que falar shallow, ou vai ter que falar hardworking, ou vai ter que falar lazy. Falei corretamente, eu fico com a carta pra mim, tá bom? A carta fica minha se eu falei corretamente. Essa é uma maneira de jogar. Aí, estamos nessa maneira. Chegou a minha vez de novo. E eu vou pegar no balde e o que eu peguei? Eu peguei a palavra pop. Então, eu coloquei 4 pops aqui. Toda vez que eu pegar a palavra pop, o que acontece? Eu devolvo todas as minhas cartas
fico sem carta nenhuma. Então é assim que a gente joga Popcorn Words. Acho que eu vou espirrar, gente, peraí. Desculpa, espirrei. Então essa é uma maneira, eu peço para o aluno só pronunciar. Uma outra maneira de eu jogar Popcorn Words é, ao invés de pronunciar, o aluno vai ter que fazer uma frase com difficult. Se você quiser, ele pegou a frase, lembra que eu falei da primeira maneira? Para deixar essas cartas aqui fora. Pegou uma carta, gostou, Yara? Fala pra mim se vocês gostaram. Quem não conhecia, se gostou. Bless you. Thank you. Então, Popcorn Words é assim. Eu vou pegando as palavras daqui e fico comigo. Eu vou dar já as opções. Eu tenho que simplesmente ler. Eu tenho que fazer uma frase. Você pode dizer, todo mundo tem que fazer frases afirmativas, negativas, interrogativas. Você decide. Só que a gente tem essas 4 cartas e toda vez que elas aparecerem, devolve tudo pro balde. Então eu acho que é um jogo bem divertido. Eu tô vendo aí que vocês gostaram. Adorei a nova versão. Vem mesmo com as cartas pop? Vem! Eu fiquei muito feliz porque o design, ele diminuiu acho que meio centímetro e a gente conseguiu colocar mais 8 cartas no jogo. Então vem com 4 cartas pop e vem com 4 cartas com comparativo, interrogação, superlativo, afirmativo, superlativo, interrogação e comparativo, afirmativo. Então essa é a nova versão. Gostei muito, show teacher, gostei muito, né? A Nath gostou, adorei a versão. Legal, gente. Então, aí vocês podem inventar 1000 maneiras. Oi, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Você pode inventar 1000 maneiras de brincar isso aqui. Então, eu vou dar algumas sugestões, né? A Tati disse que gostou. E deixa já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Como nós tivemos que reimprimir alguns jogos, né? Esse jogo tá dessa forma e eu fiz também o What Time Is It. Só que em vez de colocar pop no What Time Is It, acho que eu coloquei boom, alguma coisa assim. Então depois eu faço uma live só pra falar do What Time Is It, mas também tá nessa versão. Legal, né? Porque aí a gente leva o jogo com vocabulário. Lembra que pro nosso aluno ter fluência, a gente tem que fazer com que ele fale inglês todas as aulas, não importa se são frases no começo, e também a gente tem que expandir o vocabulário deles. Oi, Débora Marques, querida, aqui de Sorocaba também, seja bem-vinda. Então, já dei umas 3 maneiras, né, de usar esse, deixa eu tirar daqui do balde agora. Pop. Eu no começo, gente, quando não tinha as cartinhas, o que eu ensinava a vocês? Se vocês forem procurar uma versão antiga, eu falava para vocês colocarem bolinhas de isopor. Então o aluno tinha que tirar uma carta e uma bolinha de isopor. Então, é isso, né? Agora, o que mais? Ah, esse aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu adoro. Quem tem o Fly Swatter? Esse jogo é um jogo muito legal. I was missing the lives. Eu tava com saudade de fazer lives pra vocês. E o que aconteceu é que a gente tava com, graças a Deus, um pedido muito grande, né? Então tem uma prefeitura que vai usar os jogos e eu tava cuidando dessa entrega, né? Mas agora já tá tudo organizado e então tô de volta aqui nas lives e eu pretendo fazer várias lives, né? Quem sabe até 2 por semana. O Enágio tem as bolinhas, né? Aquelas bolinhas de isopor, de ping-pong, né? Porque daí você coloca afirmativo, negativo na bolinha. Então vamos lá. Uma outra maneira de vocês brincarem e ensinarem inglês para os seus alunos é com esse Fly Swatter aqui. O que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, só as cartas com o fundo amarelo, né? Então você coloca lá só as cartas com... Que legal que a prefeitura está investindo nessa área. Sim, vou até contar, é a prefeitura de São José dos Campos. Eles vão usar os jogos lá. Eu fiquei muito feliz.
né? Que as professoras de lá vão usar os jogos da Play to Learn. Uma cidade que resolveu investir no ensino de inglês, né? Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Então vamos lá. A terceira, agora já perdi, acho que é a quarta maneira de usar eu coloco a carta aqui, vamos pegar aqui, né? Eu coloco essa carta, por exemplo, coloco todas as cartas com o fundo amarelo virado para cima assim na mesa, né? Coloco as cartas lá. E daí eu fico com as cartas de fundo vermelho. Aí meus alunos vão ficar. Aí depende, eu sempre falo o seguinte: se você vai fazer esse jogo e você tem 20 alunos, 30 alunos, você vai dividir em 2 times, eles vão ficar na fila, você vai colocar todas as cartas espalhadas em cima da sua mesa e você vai dar 2 filas com time. Você vai precisar de 2 fly swatters. Vai lá na loja do chinês e compra o mata-moscas, né? E aí você fala para eles ficarem com o mata-mosca aqui. Então lazy tá na mesa junto com os outros as outras 24 palavras. E aí o que eu vou falar? Eu fico com as palavras antônimas, né? E eu vou falar hardworking. Então o meu aluno vai ouvir hardworking, vai processar lá o que significa hardworking. Olha só como é que ele tem que fazer um trabalho legal. E vai ter que saber, vai ter que lembrar qual que é o antônimo de hardworking. É lazy. Então é um trabalho de memória e um trabalho de coordenação, né? Olho, tá lá de olho e ele vai bater. Então, se eu estou com uma turma grande, falei hardworking, bateu ou não bateu, alguém acha ali, a gente espera achar, e daí esse aluno vai para o fim da fila. Aí todo mundo tem a oportunidade de jogar. Isso se eu tenho uma turma bem grande. Agora, se eu estou numa escola que tem, por exemplo, 6, 8 alunos, é legal você colocar os 6, os 8 ao redor da mesa e dar um para cada um. Certo? Dá um mata-moscas, que em inglês é fly swatter, dá um mata-moscas para cada um e daí eles têm que acertar. Ítalo, seja bem-vindo. E aí, o que vocês acharam dessa atividade? Aqui também, então aqui, peraí, vamos colocar o lazy hardworking. Então aqui é uma maneira da gente englobar, da gente colocar também os alunos visuais, né? Vamos falar das inteligências múltiplas também. Então quando eu faço essa atividade, eu coloco uma atividade que vai privilegiar o meu aluno que é visual, e como eu coloquei uma atividade que ele vai ter que se mexer, que ele vai ter que bater na carta, eu também estou privilegiando os alunos sinestésicos. Quando a gente está fazendo essas atividades, é importante que a gente lembre que nem todo mundo aprende da mesma maneira, né? A gente pode ter vários alunos que aprendem facilmente a língua, porque eles são mais linguísticos, né? Agora, os alunos amam meus colegas. Ah, que legal! E então é bom a gente lembrar que nem todo mundo tem essa facilidade, e daí eu colocar atividades que esses outros alunos também sejam incluídos. Então essa foi acho que quarta ou quinta, né? Tô amando as dicas, mas cheguei atrasada. Qual o nome desse jogo? Já quero comprar. Esse jogo, Ana Carolina, é esse aqui, ó. É os antônimos. Só que olha, deixa eu avisar vocês. Essa versão que eu tô mostrando pra vocês não tem em todas as livrarias ainda. Se você comprar pelo site da Play to Learn, é certeza que vem esse daqui. Porque, como eu estava explicando, nós tivemos um grande pedido de uma prefeitura, nós vendemos para eles uma grande quantidade, eu tive que imprimir de novo, e nessa reimpressão, o que eu fiz? Eu incluí 8 cartas. Esse jogo já está no site, ele já está no site da Play to Learn, tem essa versão aqui mais nova que vem com as 8 cartas, né? A gente conseguiu ali que o design conseguisse olha gente, design bom é outra coisa, né? A gente conseguiu que venham essas cartas aqui. Então se você pedir lá no site, são esses aqui. E vem também com as 4 cartas escrito pop, que é para brincar daquela atividade que eu falei para vocês,
certo? Já tá no site sim, Idanísio. Vamos lá, o que mais que dá pra fazer com esse jogo? Jogo da memória, tarará, Fly Swatter. Eu gosto muito desse aqui. Eu não sei se alguém fez. Alguém fez esse aqui? Eu tô sempre falando dele nas lives. Esse aqui eu dei o nome de Punch a Word. Estão conseguindo ver? Olha só. Eu colei com... Eu encapei uma superfície, tá? Aqui esqueci o nome disso aqui, mas é uma superfície molinha. Eu encapei, eu colei os copos com cola quente e aí a gente coloca papel de seda e elástico. E eu coloco as cartinhas aqui. E aí o que eu falo pro aluno? Punch a word. Os meninos adoram soquinho, né? Ele vem aqui, dá um soquinho e ele vai tirar a carta. Então, por exemplo, coloquei aqui, ele tirou a carta, aí... O que você tem que fazer? Você pode pedir pra ele daí... Lembra que essas 4 cartas aqui, ó... Essas 4 cartas que vem no jogo novo... Você pode sempre deixar do lado. Punch a word. Deu um soquinho ali, pegou essa carta aqui. Ele pode ter que fazer uma frase afirmativa com o comparativo. Certo? Então, punch a word a gente pode usar pra isso. O que vocês acharam? O Enágio disse que ainda não usei. Então, se vocês quiserem... Tá aqui, ele é bem simples de fazer, tá, gente? Eu preciso até fazer o mais bonitinho, né? É que ele tá todo... Mas é fácil e os alunos gostam porque tem movimento. Esses alunos que a gente recebe, né? Agora, atualmente, eles são alunos que têm muita energia. Então, a gente tem que trazer atividades que façam que eles também se movimentem, né? A gente tem que ajudar os alunos a ficar conectado com a língua. Por quê? Porque eles perdem o foco muito facilmente. Então a gente tem que colaborar, né? Se a gente quer realmente que eles aprendam inglês. Que mais que dá pra gente fazer? Ah, eu não trouxe o spinner, gente. Tá no meu escritório, que pena. Mas você fez isopor. Isso, eu fiz no isopor, porque eu vou aproveitando. Olha aqui, gente, eu aproveito tudo que eu tenho lá, ó. Eu fiz no isopor para não ficar muito pesado. Eu encapei com o contact e eu colei os copos com cola quente, tá bom? Então é bem facinho de fazer. Não precisava nem ter encapado, mas eu quis deixar ele mais bonitinho para apresentação. Mas já precisa refazer. Eu não trouxe o spinner, mas se vocês depois, não vai embora, depois que acabar a live, dá uma olhada lá na foto que eu coloquei para anunciar a live. Então, sabe o spinner? Vocês sabem como é que é o spinner? Então eu coloco, como é que eu faço quando eu brinco com o spinner? Eu coloco as cartas, uma ao redor da outra, certo? E coloco o spinner no meio. Aí eu coloco sempre, porque o spinner ele é arredondadinho e tem 3 pontinhas. Eu coloco uma flechinha. O aluno coloca o dedinho ali, gira o spinner. Onde caiu, por exemplo, caiu na palavra light. Aí ele vai ter que fazer uma frase. Se você quiser, ele pega uma carta daqui e ele tem que fazer uma frase comparativa, uma frase afirmativa. Oi, Mariana, seja bem-vinda, Elcia. Então, dá para brincar também com o spinner. Eu tô falando, para quem tá chegando agora, eu tô falando que a gente fez uma versão atualizada desse jogo aqui, dos antônimos. O nosso designer fez com que coubessem 8 cartas a mais, e daí são essas cartas aqui: superlativo, afirmativo, comparativo, superlativo, pergunta, comparativo, afirmativo, superlativo, afirmativo, comparativo, pergunta, e 4 cartas com pop, que eu já ensinei no começo da live. Se você quer aprender a jogar pop depois da live, se não acontecer nenhum problema, né, porque tem live que some aqui, eu deixo gravada e vocês veem como é que joga pop. Então, voltando aí pro spinner, coloco as cartas, vê como eu coloquei à disposição ali naquela foto para anunciar a live. Faz um círculo bem legal, coloca o spinner no meio, coloca uma flechinha. Eu normalmente faço uma flechinha de papel, colo com durex, ele gira, onde cair a palavra, você pede para que ele faça uma frase que pode ser, como eu já disse, ele pode virar um desses cartões aqui e ser uma surpresa. Essa é uma maneira. Agora, se eu tô ali
Uma coisa que a gente precisa lembrar, gente, é que eu não preciso usar esse jogo só para quem está aprendendo comparativo ou só para quem está... porque ele é um jogo de vocabulário. Então, por exemplo, eu tô lá com o aluno no primeiro dia de aula, no segundo, no terceiro, eu tô ensinando a pronunciar o alfabeto, que é uma coisa que a gente ensina bem no começo. Então, eu posso pedir para que ele soletre. Ou eu quero ver se ele está sabendo pronunciar corretamente. Eu faço o spinner, ele gira o spinner e tem que pronunciar. Pode ser um warm-up bem gostoso. Além de divertido, ele está aprendendo a pronunciar uma palavra nova, né? Ou soletrar. Então, tenham isso em mente com os jogos da Play to Learn. A gente pode usar desde o início, desde aquele aluno que está no início da aprendizagem, até aquele aluno que eu posso pedir para que ele pegue, por exemplo, aleatoriamente, essa já é uma outra maneira, aleatoriamente ele pegue algumas cartas e faça uma história para mim. Então, tenham a mente aberta que os jogos podem ser usados de muitas maneiras. Agora eu vou falar uma outra maneira. Uma outra maneira... Então vamos lá, se por acaso, ó, essa sugestão que eu vou dar é o seguinte: você já brincou de jogo da memória várias vezes com eles, então já é para eles saberem qual que é o antônimo. Eu adoro fazer atividade com esse sino. Quem tem o sino aí? Quem comprou o sino porque eu sugeri? Eu adoro, esse sino eu comprei na Calunga, esse é o maior, né, gente? Sabe que uma vez eu fui fazer um workshop em São Paulo e esqueci o sino no hotel. E era 8h30, ia começar às 9h. Graças a Deus tinha uma Calunga ali perto do lugar. E aí eu fui comprar e tinha esse sino maior, um pouquinho maior. Então, ó, o Enágio tem o sino. Né? Então, como é que a gente pode brincar? Então, seus alunos, essa atividade, seus alunos, se já foi feito antes, né? Porque a gente não pode pedir para os alunos o que eu não dei antes. Então, eu já brinquei várias vezes de jogo da memória. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, só as cartas com fundo amarelo. E eu vou falar esse adjetivo. Quem souber o antônimo, então como é que faz? Eu posso dividir em grupos, certo? Coloco o sino na minha mesa, né? E as filas ficam atrás. Aí eu falo esse adjetivo aqui, thin. Quem tocar o sino primeiro, vai ter que falar qual que é o antônimo. Então vai ser thick. Quem falar certo, marca um ponto para o time. Para ficar bem competitivo, por exemplo, se você tem 20 alunos, você pode dividir sua lousa em 4, pede para que cada grupo, né, faz 5 grupos, né, tem 20 alunos, um exemplo, 5 grupos de... 4 grupos de 5, a matemática me pegando, 4 grupos de 5, aí você pede para que cada grupo seja um time, e aí você pede para que eles deem um nome para esse time e você vai escrever na lousa. Por quê? Porque isso vai causar uma sensação maior de pertencimento, e aí eles vão batalhar mais para que o time deles vença. Então, o que vocês acharam dessa atividade? Dá para fazer com os alunos de vocês? Eu gosto de saber a opinião de vocês. Atualmente, né, eu tenho poucos alunos, eu já tive muitos alunos, mas atualmente eu cuido mais da Play to Learn. Quando eu dava aula na FATEC, que é uma faculdade aqui de São Paulo, né, eu dava aula na FATEC de Itu, eu sou do interior, e eu fazia essas atividades com os meus alunos, e eram classes numerosas. O que eu tô querendo dizer com isso dá para fazer com classes numerosas e causa um certo barulho. Então avisa o pessoal que os jogos fazem com que os alunos participem e também aprendam mais, mas tem um barulhinho aí numa aula com jogos, não é aquela aula quieta, né, gente? Então, tá certo. Agora mais uma, diz aí se dá para usar com o sino, mais uma atividade que dá para fazer. Eu não contei, mas eu já devo estar meio que no final, né? Eu gosto muito de brincar de tic-tac-toe. Então, tic-tac-toe pode ser
pode ser uma ferramenta legal. Para que a gente sempre tem que trazer uns gadgets, né? Eu chamo de gadgets, alguns complementos para a aula, para os nossos alunos engajarem maior. E o que que eu fiz? Vocês estão vendo que isso aqui, né, ó, é uma caixa, é uma ex-caixa de pizza que foi transformada num board para tic-tac-toe. Então, eu encapei a caixa e aí o que que dá para fazer? Você vai dar 9 cartas, deixa eu ficar de pé para vocês verem bem, né? Aqui eu tô de pé, então você vai colocar 9 cartas e os seus alunos vão brincar. Aí você pode determinar também que seja que cada vez que ele escolha um espaço, ele vai tirar a carta, só que antes dele marcar o X ou o zerinho, né, que é a marca dele, né, um vai ser X, outro vai ser o zero, ele vai ter que fazer uma frase afirmativa, ou falar o antônimo, ou fazer uma pergunta no superlativo. Então, olha só, você leva um gadget que é super fácil de você fazer e você faz um tic-tac-toe diferente com seus alunos. Me diz aí o que vocês acharam, que é uma outra maneira, né, gente? Eu tô dando várias maneiras de vocês praticarem esse jogo da memória dos antônimos. A princípio é só um jogo da memória, mas depois a gente vai fazendo, a gente vai incluindo língua nele e aí com turmas mais energéticas eu uso o pincel para que eles peguem, porque eu tenho receio que danifiquem o sininho. Você tá com ciúmes do seu sininho, né? E agora, gente, tem mais 2 atividades, tá bom? Tem mais 2 atividades legais. Essa aqui eu fiz... Vocês lembram das aulas online? Que a gente não podia... Tem gente que ainda tá no online, né? Que a gente não podia ir lá para a sala de aula, né? Então, o que que eu fiz? Como é que a gente vai jogar o jogo da memória online? Eu tinha vários jogos da memória e não tinha... Quem pegar o pincel primeiro tem a chance. Você tá com ciúmes do seu sininho, Enágio. Então, I love games. E não é, gente, eu também adoro, eu sou suspeita porque eu crio jogos, né? Mas a gente vê que com os jogos, os alunos estão numa posição diferente, né? Quando você leva o jogo para a sala de aula, o aluno, ele fica na posição, ele fica no centro da aprendizagem, né? Então isso é o fator mais importante para a gente usar jogo, porque a gente quer o aluno no centro da aprendizagem. A Patrícia falou, I've collected ideas for 25 years and I love your games. Thank you. A Wall falou, esse tic-tac-toe é ótimo, os alunos participam muito mais. Que legal! Eu uso com a turma... o Enágio tá falando do sininho. Ele usa com as turmas menores. Então, olha só, a gente tá aqui com as opiniões. Muito obrigada por compartilhar, né? São professoras que estão... A Val, ela tá sempre aqui nas lives, né? O Enágio, são professores que compraram essa ideia de usar jogos e estão vendo os benefícios. Então esse aqui é um outro gadget, né? Que eu fiz, encapei um cartão mais grosso, né? A Patrícia falou, my master's degree was dedicated to games. Que legal, muito bom saber, muito bom. Então olha só, eu encapei, certo? Coloquei os envelopes. Como é que você faz para jogar o jogo da memória? Você seleciona 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, coloca o jogo aqui, coloca os 6 pares e aí o seu aluno vai ter que escolher. É legal que ele vai ter que falar 1A e depois 1B. E aí você pega, né, 1A, 1B, peraí, aqui, 1A e 2B, por exemplo, né? O A é tudo aqui, 1 aqui, 2 aqui, eu tô me confundindo vocês, né? Então aqui, 1A, 2A, por exemplo, vai pegar os cartões daqui. E aí, quando ele der match, você pode pedir para ele fazer uma frase, para ele fazer uma pergunta, né? Então é uma maneira da gente colocar no online. Fazer o jogo da memória online é usando os envelopes. E agora a última maneira que eu selecionei para hoje, que eu gosto bastante, eu não sei se alguém fez,
que é, deixa eu montar aqui, para que vocês consigam ver. Tem vídeos, inclusive, né? A gente fez umas fotos profissionais e eu usei esse jogo aqui. É você também trazer um pouquinho mais de movimento para suas aulas. O que você vai fazer? Você coloca as cartas na mesa e aí você vai colocar o jogo de boliche, né? Vai colocar, acho que são 9 peças, vai colocar aqui. O que o aluno vai fazer? Ele vai jogar, ele vai jogar a bolinha e dependendo de quantos pinos ele derrubar, os pinos do boliche, né? Quantos pinos ele derrubar? Eu derrubei 3, tá? Só tinha 3, eu derrubei 3. Mas aí ele vai ter que... Aí vai depender do nível do seu aluno. Se o seu aluno já está aprendendo comparativo, você pode pedir para que ele faça o comparativo dos 3, correto? Ele fica com as 3 cartas. Se você está aprendendo superlativo, pede para que ele faça... que ele transforme os adjetivos no superlativo. A Patrícia está falando, great idea, I always recommend play to learn. Thank you. Então vejam que o jogo é uma maneira divertida e focada de você praticar alguma coisa que você praticaria num exercício escrito, por exemplo. Só que muitas vezes no exercício escrito o aluno não presta atenção e aqui no jogo ele tá como o papel principal, ele é o principal, então ele vai fazer. E mais importante, eu não sei se vocês perceberam, mas todas essas dicas que eu dei é para que o aluno fale. Os dados lá do British Council, né, dizem que apenas 5% da população brasileira fala inglês. O Enágio tá falando, comprei uns maiores, transformei a sala num grande boliche. Ai, que legal! A UAU falou, meus alunos montaram uma mini história com os cards do feeling. Olha que legal, olha os alunos conversando, né? Porque o Enágio falou que foi uma maravilha. Então, o boliche dele. Olha que legal, gente, o depoimento desses professores contando que os alunos estão falando, né? É isso que a gente quer. Eu não sei se os meus professores tinham esse dado da porcentagem, que a porcentagem de pessoas que falam inglês fluentemente é tão pequena, mas nós temos esse dado em mão, né? Então, tá na nossa mão agora mudar. A Patrícia falou creative repetition, porque a gente sabe que o aluno, ele tem que repetir. Eu dei 10 maneiras, 11 maneiras diferentes para vocês ajudarem seus alunos a ampliar o vocabulário e a praticar o comparativo e o superlativo. Então, tá na nossa mão mudar isso, né? Trazer essa maneira, porque se eu for repetir sempre da mesma maneira, o meu aluno vai ficar bored, né? Vai ficar bored to death e não vai querer. Agora, se cada dia eu trago uma atividade diferente, então eu tô estimulando. E é nosso papel como professores também estimular os nossos alunos, né? Fazer com que eles se sintam, que eles se interessem cada vez mais pela língua inglesa. E como eu estava falando antes, deixa eu falar de novo. Todas as atividades que eu crio, eu sou uma professora que eu acho que o aluno tem que falar todas as aulas. Então, se vocês derem uma olhada em todas as atividades que eu crio, tem falar. Falar uma frase, falar uma palavra, o aluno tem que falar. O aluno só aprende a falar falando. Então a gente tem que colocar o aluno nessas situações. E eu acho que aqui hoje, né, eu trouxe um pouco mais de 10 sugestões para que vocês façam com que o aluno de vocês falem. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam comigo que os alunos têm que falar todas as aulas? A Patrícia colocou and only 1 out of those 5% are fluent advanced speakers. É isso mesmo, né? Eles falam que 1%, é o dado do British Council, 1% da população fala inglês fluentemente. E
desses tem 5%, né, no total, que se viram, né, que tem um certo domínio da língua inglesa, mas fluentemente é só 1%. Então tá na hora da gente mudar isso. Como é que a gente pode mudar isso? Levando atividades para que os alunos tenham que falar todas as aulas. Vamos tirar esse mito de que falar é separado. Não, falar é junto, é todas as aulas e caminha junto com o aprendizado. Vocês concordam? Coloquem aí pra mim se vocês concordam com isso que eu falei ou se pensam diferente, né? Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, eu vou chegando ao final dessa live aqui. O que eu gostaria de falar com vocês? Quem não estava aqui no começo, no site, no nosso... Então, tem esse jogo aqui que foi atualizado, tem 8 cartas a mais. A Patrícia falou, from the beginning to the end of the class. Fazer os alunos falar. Se eles falam, se a língua passa pelo corpo deles, isso vai crescendo e a gente vai chegando à fluência. Então, os alunos têm que falar todas as aulas. O que eu gostaria de fazer agora é agradecer vocês por estarem aqui comigo. Se vocês quiserem comprar essa versão aqui, por enquanto, só tem lá no site da Play to Learn, playtolearn.com.br, e a gente gosta de estimular muito o aprendizado, né, da língua inglesa, e tem um e-book de presente para vocês. O e-book ficou lindo, 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 que tem muitas atividades, mas muitas mesmo. E eu vou até fazer uma live, vou fazer uma outra live semana que vem para eu lá no e-book tá assim explicado, né, os exercícios, mas eu venho aqui na live para falar sobre o e-book e para explicar também alguns exercícios do e-book. Então, alguns professores leem, mas acham que precisa de uma explicação extra. Então, eu gostaria, se vocês pudessem baixar o e-book, semana que vem eu vou fazer uma live falando alguns exercícios, algumas atividades desse e-book. Vocês vão ver que a variedade é grande. Eu acho que tem umas 60 páginas, tá bem legal. O Enágio agradeceu, a Maria falou thanks so much, it was amazing. A UOL, sempre peço às minhas turmas para conversar, adoro ver as carinhas deles quando eles percebem que já conseguem conversar. Olha, Maria, Enágio, Val, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por esse feedback. Baixa o nosso e-book, tá? E depois eu vou querer saber a opinião de vocês, tá? Eu que escrevi esse e-book, então eu quero saber a opinião de vocês, é muito importante, né? Um feedback, se tá bom, se não tá. Teacher Victor, muito obrigada, as atividades são fantásticas, você é fantástico. Obrigada, vocês é que são fantásticos. Obrigada, Teacher Victor. Fica comigo sempre. Outro dia tava só eu na live com o Teacher Victor, sou muito grata a ele por ter feito companhia a mim e ter ficado hoje. Como faz para adquirir? O e-book é de graça, gente. A gente tá dando de graça por enquanto, tá bom? Então, vai lá no site playtolearn.com.br e deve ter um lugar lá para você baixar. Vem coisa boa nesse e-book. Eu acho que sim. Baixem lá. Semana que vem eu vou fazer uma live do e-book e eu quero vocês aqui para me dar esse feedback. Márcia, pode melhorar aqui. Márcia, essa explicação pode ficar melhor. Eu adoro feedback, gente. Eu sou uma pessoa adulta e eu encaro isso como feedback, né? Então não fiquem com vergonha de me dar os feedbacks se não tiver muito bom também, tá bom? Tô aberta sempre a melhorar. Obrigada, gente. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Espero vocês na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira a gente vai falar do e-book. E dessa maneira a gente vai melhorando cada vez mais a nossa prática com os nossos alunos. Thank you. Bye, bye. Obrigada. Grande abraço.